Os apóstolos entregam a tarefa do apacentamento da igreja local a nenhum outro grupo ou uma única pessoa, mas aos presbíteros. Paulo lembra aos presbíteros da Ásia que Deus, o Espírito Santo, os colocou no meio do rebanho como superintendentes com o propósito de pastorearem a igreja de Deus. Atos capítulo 20, o versículo de número 28. Pedro exorta aos presbíteros que eles sejam tudo o que o pastor é para o seu rebanho. 1 de Pedro, capítulo 5, versículo 2. Nós também devemos ver os presbíteros do período apostólico primariamente como pastores do rebanho, e não uma corporação executiva, uma diretoria, ou mesmo conselheiros do pastor, como muitos pastores costumam dizer, o meu presbítero. Os presbíteros não são do pastor, mas são pastores do rebanho a serviço do supremo pastor. Se entendermos os presbíteros cristãos e seu trabalho, temos que entender as imagens bíblicas, então, do apacentamento. Como aqueles que cuidam do rebanho. Os presbíteros do Novo Testamento devem proteger, alimentar, liderar e cuidar das variadas necessidades práticas do rebanho. Usando estas 4 categorias pastorais mais amplas, vamos considerar os exemplos, exortações e ensinos do Novo Testamento quanto aos presbíteros pastores. A maior parte da obra dos presbíteros do Novo Testamento tem a ver com a proteção da igreja local contra os falsos mestres. Quando Paulo deixou a Ásia Menor, ele se reuniu com os presbíteros da igreja de Éfeso para uma última exortação. A essência de sua última e dramática palavra àqueles presbíteros pode ser sumariada na seguinte frase: protejam o rebanho, os lobos estão vindo. Diz o texto das Escrituras: de Mileto mandou a Éfeso chamar os presbíteros da igreja. E quando se encontraram com ele, disse-lhes: atendei por vós e por todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos para pastoreardes a igreja de Deus, a qual ele comprou com seu próprio sangue. Eu sei que depois de minha partida, entre vós penetrarão lobos vorazes, que não pouparão o rebanho. E que dentre vós mesmos se levantarão homens falando coisas pervertidas para arrastar os discípulos atrás deles. Portanto, vigiai, lembrando-vos de que por 3 anos, noite e dia, não cessei de admoestar, com lágrimas, a cada um. De acordo com as qualificações exigidas por Paulo para o presbiterato, o que aspira a ser presbítero deve ter conhecimento suficiente da palavra de Deus, a fim de que possa refutar falsos ensinos. Por esta causa, te deixei em Creta, diz o apóstolo Paulo, para que pusesses em ordem as coisas restantes, bem como em cada cidade constituísses presbíteros, conforme te prescrevi. Alguém que seja irrepreensível, apegado à palavra fiel, que é segundo a doutrina, de modo que tenha poder tanto para exortar pelo reto ensino, como para convencer os que contradizem a sã doutrina. Paulo escrevendo a Tito no capítulo de número 1. Os presbíteros de Jerusalém, por exemplo, encontraram-se com os apóstolos para julgar erros doutrinários. Então, se reuniram os apóstolos e os presbíteros para examinarem a questão doutrinária, diz lá Atos no capítulo de número 15. Como os apóstolos, os presbíteros de Jerusalém tinham que conhecer a palavra de tal maneira que eles pudessem proteger o rebanho dos falsos mestres. Proteger o rebanho também tem a ver com a busca à ovelha perdida, a extraviada, que é um dos aspectos críticos que muitas igrejas negligenciam completamente. Além disso, proteger o rebanho significa disciplinar o pecado, admoestar comportamentos e atitudes impróprias, conforme nós vemos em Tessalonicenses, no capítulo 5, verso 12.
e impedir que amarguras se instalem no meio da igreja. Embora o Novo Testamento enfatize o papel do presbítero como aquele que protege contra erros doutrinários, os presbíteros não podem negligenciar a busca das ovelhas perdidas e corrigir comportamentos pecaminosos. Proteger o rebanho é vitalmente importante porque a ovelha é um animal sem qualquer defesa. Ela não tem qualquer esperança de sobreviver diante de lobos, ursos, leões, chacais ou ladrões. Philip Keller, narrando a sua experiência como pastor e agricultor na África Ocidental e no Canadá, explica como uma ovelha desapercebida e vulnerável corre sérios perigos, até mesmo a inevitável morte. Isso me lembra um bando de ovelhas sofrendo um ataque de cachorros, pumas, ursos ou até mesmo lobos, diz Philip Keller. Frequentemente, em terror cego ou desatenção tola, ficam elas paradas, petrificadas, vendo suas companheiras sendo estraçalhadas. O predador as alcança uma após a outra e as destrói como uma só bocanhada ou com as suas garras afiadas. Enquanto isso, uma outra ovelha pode agir como se nem estivesse ouvindo ou vendo a destruição sanguinolenta ao seu derredor. Isso nos faz pensar o quanto estão à mercê do perigo ao seu derredor e o quão precárias são as suas defesas, conclui Philip Keller. Proteger as ovelhas dos perigos é claramente um aspecto significativo da tarefa do apacentador. O mesmo é verdade quanto aos pastores da igreja. Eles continuamente devem guardar a congregação dos falsos mestres. Embora o proteger descreva um aspecto negativo do ministério dos presbíteros, este é um aspecto indispensável para a sobrevivência do rebanho. Presbíteros são protetores, vigias, defensores e guardiões do povo de Deus. A fim de que possam dar conta desta tarefa, os pastores presbíteros precisam estar espiritualmente alertas, além de serem homens de coragem. Um bom pastor está sempre alerta quanto ao perigo. Ele conhece bem o predador. Ele entende a importância de agir sabiamente e rapidamente. Por isso também os presbíteros pastores devem estar atentos, espiritualmente e extremamente sensíveis aos perigos sutis dos ataques de Satanás. É muito difícil, entretanto, estar alerta e pronto para agir o tempo todo. É por isso que Paulo exorta aos presbíteros da Ásia: vigiai, estejam em prontidão, afirma Paulo, e isto está em Atos no capítulo 20. Ele sabia das tendências naturais dos pastores em relaxarem, em se tornarem espiritualmente preguiçosos, indisciplinados, relaxar em sua atividade de oração e abandonar a posição de vigilância. O Antigo Testamento mostra isto claramente. Os profetas levantaram a sua voz contra os pastores de Israel. O porquê falharam em vigiar, em manterem-se alertas, de prontidão e proteger o povo contra os lobos vorazes. Os líderes de Israel foram confrontados duramente pelo profeta Isaías quando chamou de vigias cegos de Jerusalém. Cães mudos, vós, todos os animais do campo, todas as feras dos bosques, vinde comer. Os seus atalaias são cegos, nada sabem, todos são cães mudos.